Foi apresentado agora à noite na Câmara dos Deputados o texto preliminar da reforma tributária. O texto só ficou pronto depois de um dia de discussões com governadores em Brasília. Um deles está aqui conosco. Confira na reportagem de Marina Demori. Entusiasta da reforma, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com governadores e secretários da Fazenda na residência oficial para tentar chegar num consenso sobre uma profunda mudança no modelo tributário. Com a reforma, a receita de estados e municípios não depende mais necessariamente do quanto são desenvolvidos e industrializados. Isso porque o IVA dual vai levar a arrecadação para outra ponta da cadeia, com a cobrança dos impostos nas regiões onde bens e serviços são consumidos. O Imposto Único, o IBS, ficará sob a responsabilidade de um Conselho Federativo formado por estados e municípios. Eu acho que nós precisamos de entender que o Brasil ele não é um país homogêneo e nós temos muitas regiões que são desafiadoras e nós não podemos anular a capacidade criativa dos governadores e dos prefeitos. A ideia do IVA dual é acabar com a guerra fiscal. Acontece que a transição de modelo tributário gera outra incerteza. Como compensar os estados e municípios que historicamente abriram mão de grande parte da receita por meio de incentivos fiscais? A solução para estes impasses é a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, que ajudaria a equilibrar a nova divisão de recursos e também a compensar estados e municípios que concedem grandes volumes de incentivos fiscais. Neste caso, a maior discussão se refere aos critérios de distribuição e aos valores que este fundo deveria ter. Os estados querem 75 bi, mas se dividem quanto à partilha das cifras. O Concefaz, conselho que representa os secretários estaduais da Fazenda, apresentou uma ideia de PIB invertido para alocar 70% dos recursos do fundo aos estados mais pobres. Os governadores do Sul e Sudeste não concordam. Exigem uma participação maior com uma divisão baseada em critérios populacionais. Eu vou te fazer uma pergunta. Onde é que está a maior quantidade de beneficiários do Bolsa Família do Brasil? São Paulo. A gente tem 18% do Bolsa Família. Onde é que está a maior quantidade de pessoas morando em favelas no Brasil? São Paulo. Se você adota o critério do FPF, você vai estar punindo novamente esses estados que lá atrás fizeram um esforço grande de investimento, mas na troca de endividamento, de pressão previdenciária, de pressões que hoje são muito importantes em termos de orçamento, em termos de capacidade de investir. À noite, o relator Aguinaldo Ribeiro apresentou o texto preliminar da reforma tributária. Disse que o substitutivo conta com 2 fundos, ambos com aportes exclusivos da União. O de desenvolvimento regional começa com 8 bilhões em 2029 e chega a 40 bilhões a partir de 2033. O outro fundo será para os benefícios fiscais convalidados. Nestes, os aportes começam em 2025 e terminam em 2032. Isso significa 160 bilhões de reais durante esse período, para que esse fundo sirva exatamente para garantir os benefícios convalidados. Para ajudar vocês a entenderem tudo que está em jogo, inclusive a nossa conversa logo mais com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nós vamos tratar das alíquotas, que elas não estão definidas ainda nesse texto preliminar, mas a Raquel preparou para nós um telão. Raquel, contigo. William, porque além dessa discussão entre quanto fica com cada estado e a discussão com as prefeituras, nós temos também a questão dos setores. Alguns setores vão pagar 50% a menos de alíquota. E aí estou trazendo para vocês o que veio finalmente no texto do relator Aguinaldo Ribeiro. Estava todo mundo curioso para saber isso. Então, quem vai ter redução de 50% de alíquota? Transporte público coletivo, dispositivos médicos e serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, extrativistas, inclusive os insumos utilizados pela agricultura. Vai ter isenção tarifa zero, medicamentos e o ensino superior quando estiver incluído no ProUni. Tem 3 setores: combustíveis, bancos
blocos e construção civil que vão ter regimes especiais de cobrança de alíquota. Então, eles não estão ainda em regra nenhuma. Só que as regras desses 3 setores só vão ser definidas depois em lei complementar. Vamos lá então, governador Eduardo Leite. O senhor esteve hoje envolvido em várias reuniões, esteve muito presente nas redes sociais, dizendo que o Rio Grande do Sul apoia a reforma tributária. Ao mesmo tempo, o senhor manifestou a intenção de votar lá na primeira semana de julho e, para isso, o senhor está envolvido numa série de negociações. Vai dar para votar nesse prazo? Bom, William, mais uma vez aqui, uma boa noite para todos, é um prazer estar com vocês. Olha, a reforma tributária é a melhor chance de o Brasil conseguir melhorar a sua produtividade no curto prazo. É o que de melhor e mais impactante pode ser feito para que o país possa produzir mais, porque o sistema tributário que a gente tem, é importante dizer, ele é complexo, boa parte das horas dos empreendedores é consumida não em empreender, mas em administrar a relação com o fisco, a relação com a receita do município, do estado, da União, e isso tira a capacidade produtiva, pune a nossa economia e aí deixa de gerar os empregos que a gente deseja. Então, a gente compreende a importância desse avanço em termos de redução de complexidade, da regressividade, que é o que faz os mais pobres pagarem mais, né, no nosso sistema tributário atual, que a reforma tributária se propõe a fazer avançar. Inclusive, está previsto lá no texto da reforma tributária a possibilidade de se avançar no cashback, né, que é a devolução de imposto para as famílias mais pobres, como a gente faz aqui no Rio Grande do Sul de forma pioneira. A gente devolveu mais de 350 milhões de reais num cartão de devolução de imposto para as famílias mais pobres. Então, o esforço para votar, ele é importante, nós apoiamos a reforma, dizer. Agora, claro, tem as condições políticas que no Congresso, né, o presidente Arthur Lira parece bastante determinado a colocar em votação na primeira semana de julho. O texto sendo agora apresentado, nós vamos colocar as nossas equipes técnicas aí a poder esmiuçar os detalhes, todos os pontos ao longo dessa semana para buscar dar condição, sim, de votar na primeira semana. Governador, eu estou entendendo sua explanação inicial, o senhor está pregando para convertidos. Todos nós aqui entendemos a questão da reforma tributária nos mesmos termos que o senhor descreveu e tenho certeza que o nosso público também. E tenho certeza que o nosso público o ouviu com toda a atenção que o senhor merece com a seguinte pergunta: ok, onde é que pega agora? Não, agora é como que se administra justamente o rateio destes recursos, porque, bom, vamos lá, para o Rio Grande do Sul, o que a gente colocou numa carta que a gente apresentou hoje e que tem a impressão, boa parte dela, especialmente os estados do Sul e do Sudeste, também tem esta mesma preocupação. Vai haver um conselho federativo para a administração, justamente, da aplicação desse novo arcabouço tributário, porque vai ter que interpretar, eventualmente, a aplicação de determinadas normas e poderão fazer com que isso leve para a receita da base da União ou para a receita da base dos estados e municípios, e mesmo também do compartilhamento de determinadas receitas deste bolo que vai ser arrecadado entre as regiões e os estados. Então, um dos pontos que nós defendemos é justamente esse Conselho Federativo não pode ser só de decisão, um voto para cada estado, porque a região sul, por exemplo, tem 3 estados, né? E a região nordeste tem 9, a região norte tem 7 estados. Então, se junta a região norte e nordeste, ela faz maioria em relação a outras regiões e, naturalmente, haverá disputas regionais, faz parte da nossa federação, isso, interesses conflitantes entre as regiões. Então, é importante que a gente possa ter, nesse Conselho Federativo, uma cláusula de deliberação considerando o quórum regional, ou seja, se uma região não der 2/3 de votos favoráveis a uma deliberação, aquela deliberação não avança. Governador, O que coloca é uma necessidade de melhor ajuste entre as regiões nas decisões que esse Conselho Federativo vai ter. Para dar um exemplo sobre questão de gestão desse nova situação. Até que ponto, o que no final das contas deve prevalecer no jogo interno do Congresso? Porque vocês do Sul e do Sudeste, claramente o senhor falou que está tendo uma disputa regional e não é hoje, né? Já tem umas semanas nisso. E houve uma formação de blocos, Norte, Nordeste e Centro-Oeste versus Sul e Sudeste. E nessa composição das 27 unidades federativas, vocês
são minorias, né? Obviamente, né? Sul e Sudeste tem menos estados que Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quando joga ali mais dentro... população. Isso. Quando joga esse jogo dentro da Câmara, é empatado. Porque são 256 parlamentares, praticamente metade da Câmara. O que vai prevalecer mais? Essa maioria dentro do Congresso ou essa maioria fora do Congresso que os estados de Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm, não contabilizando ali dentro? Olha, Caio, o que eu aposto e torço e vou trabalhar para que aconteça não é o que vai prevalecer de uma região em relação a outra. É para que a gente possa construir justamente uma condição em que haja o máximo de consenso possível, porque não pode uma região querer prevalecer em relação a outra. Nós não estamos aqui buscando região sul e sudeste prevalecer em relação a outras regiões. A gente quer uma condição melhor de equilíbrio. Vou dar o exemplo agora também da condição do Fundo de Desenvolvimento Regional, por exemplo. Eu compreendo, e os meus pares governadores do Sul e do Sudeste também entendem que a maior parte do Fundo de Desenvolvimento Regional deve estar em estados que precisam mais financiar desenvolvimento, mas não pode haver um desequilíbrio, uma desproporção, né, nisso, porque os estados do Sul e Sudeste têm quase 60% da população brasileira nesses 7 estados, enquanto os outros 20 estados brasileiros, considerando o Distrito Federal, reúnem 40%. Então, não dá para pensar numa fórmula em que fique 15% do fundo, se fosse o critério do FPE, para os 7 estados que têm 60% do fundo. Então, uma cláusula que justamente traga isso para mais perto de 30% nos parece razoável. Fica ainda a maior parte para outros estados, mas os estados que têm a maior parte da população, que também têm pobreza, problemas a serem resolvidos. O caso do Rio Grande do Sul, eu vi a fala do governador Tarcísio de São Paulo, que acho que está muito apropriada. Os nossos estados podem até ter uma condição mais desenvolvida do ponto de vista econômico e social, mas do ponto de vista fiscal, nós estamos muito pressionados justamente pelas decisões feitas no passado, que até levaram nossos estados a se desenvolver mais, mas que agora nos tiram a capacidade de investimento. O Rio Grande do Sul tem um déficit previdenciário gigantesco, tem uma dívida com a União monumental. Nós temos baixíssima capacidade de investimentos, recursos próprios do Estado. Então, a gente não pode desenvolver outras regiões do país à custa do empobrecimento de outras regiões. Quero deixar claro aqui, apoiamos a reforma e acredito firmemente que a gente vai conseguir chegar um bom termo aí para esse equilíbrio entre regiões, para que possamos ter lealdade federativa. É isso que nós torcemos, né? Tendo atender locais e regionais, mas tendo essa lealdade federativa. Mas esse que é o ponto, governador. O senhor está dizendo que apoia a reforma, está apontando questões que não são triviais. A gente está falando de um fundo aí de pelo menos 40 bilhões de reais. A questão é, o Brasil está diante de um momento que pode ser um momento único para a gente fazer finalmente uma reforma tributária. E hoje vocês estiveram todos juntos lá em Brasília. Existe vontade política para superar esses entraves e conseguir votar isso agora no começo de julho? Ou não? Porque se ficar deixando passar, pode ser que a oportunidade se perca. Olha, a gente tem, Raquel, quero deixar claro, nós apoiamos a reforma. Agora, apoiar a reforma, sou governador de um estado, tenho uma responsabilidade com o povo do meu estado, 11 milhões e meio de gaúchos. Aqui não tem fundo constitucional como outras regiões têm. Nós não temos royalties de petróleo como outras regiões têm. E temos uma dívida gigantesca, falei, uma previdência que consome a maior parte, quase 20% da nossa receita corrente líquida para pagar déficit de previdência. Quer dizer, o Rio Grande do Sul lá no passado universalizou educação, expandiu redes de escolas, contratou professores para isso, formou gente, gaúchos foram para várias regiões do Brasil com boa formação, ajudar a desenvolver outras regiões do Brasil, e a conta está aqui, a gente está pagando essa conta até hoje. Então, eu estou limitado no Rio Grande do Sul na capacidade de investimentos. Eu preciso defender, com absoluta legitimidade, os interesses do Estado do Rio Grande do Sul. Mas isso não é ser obstáculo para ninguém, porque eu tenho confiança de que a gente consegue chegar a bom termo. Por exemplo, na questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, se o critério for FPE, na distribuição do fundo, o Rio Grande do Sul vai ter algo em torno de 1,7% deste fundo de participação. Eu acho pouco. O que eu estou defendendo é irmos para algo perto de 2,5%. Nós temos 6% da população. Não estou falando aqui sobre não quero algo
inexequível e fora do contexto. São pequenos ajustes que eu tenho confiança que serão feitos em condição suficiente para que haja um ajustamento entre as regiões brasileiras e a gente consiga prosperar na reforma. O senhor está colocando a necessidade de alguns pontos de equilíbrio que, na sua visão, ainda não estão suficientemente azeitados. A gente teria basicamente a semana que vem só para tratar disso e tentar chegar nesse consenso mais refinado. Indo direto ao ponto, 3 a 7 de julho, que foi a data sugerida por Arthur Lira para votar a reforma tributária, está ok na sua opinião ou é melhor deixar isso para depois do recesso? A gente aprende justamente na gestão pública que é importante, Daniel, que a gente tenha às vezes tem que colocar o prazo para poder fazer as coisas acontecerem, né? Se a gente fica querendo arredondar a bola demais, nunca bota ela em campo para jogo, né? Então, às vezes, tem que botar o prazo para fazer as coisas se movimentarem e todo mundo focar na leitura dos detalhes do que vai vir aí do projeto. E acho que poderá haver condição, sim, de votação. O que nós estamos fazendo, governadores do Sul e Sudeste? Estamos organizando uma reunião, o COSUD, né? Eu sou presidente do CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento dos Estados do Sul. Nós temos, inclusive, um banco de desenvolvimento que é dos 3 estados do Sul, conjunto, que é o BRDE. O COSUD, que reúne os estados do Sul e Sudeste, que é coordenado pelo governador do Paraná, o Ratinho Júnior, nós estamos organizando conjuntamente uma reunião para o dia 4 de julho com as nossas bancadas. Nossa intenção é, sim, reunir, se houver à disposição de todos os deputados parlamentares, pelo menos os 256 deputados, que é a metade da Câmara praticamente, para a gente poder apresentar quais são os pontos críticos de interesse das nossas regiões, para além de questões partidárias ou visões ideológicas, aquilo que interessa às nossas regiões, que é essa governança do Conselho Federativo, que vai definir como é que vai se aplicar a base dessa tributação, que é a questão da distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, que essa tributação no destino que nós apoiamos seja feita sem ter a previsão de qualquer outro tipo de benefício tributário, como créditos presumidos, fazendo permanecer guerra fiscal entre os estados. Não é razoável, né? A reforma é justamente para impedir a guerra fiscal. A gente precisa ter esses pontos resolvidos e podemos ir para a votação. Vamos trabalhar para isso. A minha parte, né? Vamos buscar construir as condições, porque o que pode gerar de ganho de produtividade esta reforma compensa certamente eventuais hipóteses de prejuízos. Agora, a gente tem que acertar alguns pontos aí sobre essa relação federativa, principalmente. Governador, por último, ao anunciar essa reunião do dia 4 de julho via as redes sociais, o senhor mesmo, como o senhor acabou de fazer, reiterou o número de deputados que se atribui aos estados do Sul e do Sudeste nessas 2 organizações que o senhor acabou de mais uma vez mencionar também. Significa que nós vamos para uma queda de braço de voto? Não, não é essa a intenção. Olha, naturalmente há um sentimento das bancadas de diversas regiões do país. E é natural, somos um país de dimensões continentais, existe afinidades entre os estados das regiões. Nós estamos na região sul e sudeste buscando estados que têm mais de 56% da população brasileira, mais de 70% do PIB nacional, observar de forma conjunta para não fazer valer a força desse Estado sobre outras regiões, mas para defender aquilo que entendemos é justo e razoável para essas regiões em favor de todo o Brasil. Então, há, por exemplo, a disposição de entender que a tributação no destino, ela, num primeiro olhar, pune os nossos estados, porque são estados produtores os nossos. Agora, nós entendemos que isso é fundamental, inclusive, para melhorar a distribuição de riquezas, reduzir a complexidade, eliminar a guerra fiscal. Então, é salutar que se faça essa mudança da tributação da origem para o destino. Então, isso demonstra a boa vontade dos estados de Sul e Sudeste com a reforma tributária, entre tantos outros pontos. Então, nós estamos com esse ânimo de apoiar, de ajudar a construir. É importante para o Brasil, terá o nosso apoio, mas, naturalmente, não é um apoio a qualquer coisa, de qualquer jeito, a gente vai ter que se fez uma reforma tributária. Alguns pontos têm que ser cuidados, porque é uma relação federativa como a que nós temos, é complexa, né? Nós vamos defender os nossos interesses, não sei que as outras regiões vão defender, e eu confio que no final a gente vai conseguir compor
pelo interesse do Brasil maior, que é poder garantir um sistema tributário mais justo, com menos regressividade, com melhor capacidade de produzir, porque o país precisa crescer, né? E para crescer, quem empreende não pode ficar gastando tempo em relação com o fisco, com a Receita, com a Fazenda, com a auditoria, né? Com planejamento tributário para poder ver como é que enquadra melhor os seus itens, para poder pagar um pouco menos nessa confusão do nosso sistema tributário. O importante é que quem empreenda esteja focado em empreender e possa administrar a relação com o fisco de uma forma simples, fácil, né? E de forma justa no que é cobrado com os impostos. Governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, nosso agradecimento pela sua disposição em participar da nossa roda. Muito obrigado e boa noite, governador. Obrigado, boa noite.